Bom dia pessoal. Você que está procurando o gabinete para pia, aqui na LR Móveis temos para 2 metros, 1,60 m, 1,40 m, 1,20 m. Itatiaia, conhecida como prática, elegante, que tem durabilidade e resistência. Qual é a forma de pagamento, Ana? 18 vezes sem juros no cartão. Caso você queira fazer em 10 sem juros no cartão, tem desconto. Procure nossas vendedoras Ana Paula e Silvia. Ai, gente, não é só um sofá, né? É um investimento. Dá uma olhadinha neste conforto que ele tem. Ele oferece firmeza, encosto reclinável, acabamento frontal, acabamento lateral. Fora, pessoal, que ele tem mola ensacada. Venha conferir na rua Leolino Cotrim, 197, no centro de Pitangueiras. Atenção Pitangueiras e Ibitiúva, Ótica Nacional Excellence, cuidando da sua visão desde 1995. 2 lojas para te atender com qualidade, preço justo e aquele atendimento de confiança. Armações modernas, lentes de alta precisão e exames com especialistas. Venha ver a vida com mais clareza. Estamos em Pitangueiras e Ibitiúva. Está no ar, o Jornal na Boca do Povo. Informação com verdade, a voz da comunidade. Agora fique por dentro das principais notícias de Pitangueiras, da região e do Brasil. Reportagens exclusivas, opinião de quem vive o dia a dia da nossa cidade. Com você, o jornal que fala o que o povo sente. Jornal na Boca do Povo. A partir de agora, apresentação Divino Silva e Claudinho Luz. Está no ar, o Jornal na Boca do Povo. Informação com verdade, a voz da comunidade. Agora fique por dentro das principais notícias de Pitangueiras, da região e do Brasil. Reportagens exclusivas, opinião de quem vive o dia a dia da nossa cidade. Com você, o jornal que fala o que o povo sente. Jornal na Boca do Povo. A partir de agora, apresentação Divino Silva e Claudinho Luz. Muito boa tarde, Pitangueiras, Ibitiúva e toda a nossa região. Está no ar, Jornal na Boca do Povo, trazendo aí as informações de Pitangueiras, de Ibitiúva e também da nossa região. Agora são exatamente 12h04. Repete. 12h04. Claudinho, é com você. Boa tarde, Divino Silva. Uma ótima sexta-feira, como diz o pessoal aí, né? Sextou. Sexta-feira chegou e com ensolarada, temperatura 27 graus. Tá bom, né? Um tempinho gostoso. Tá gostoso, Claudio. Tá bom, tá refrescante. Hoje, dia do profissional da enfermagem, então parabéns a todos eles aí, né? Que fazem um trabalho excepcional, o pessoal da enfermagem. Hoje tem matéria especial, continua aquela matéria especial sobre a linha do trem, sobre os trens, né? E tem entrevista também. Exatamente, tem muito conteúdo hoje no jornal, e também temos a entrevista com o Wagner Rodrigues, que é psicólogo e vai aí falar conosco e vai explicar pra gente a questão dos bebês reborn. É isso aí, às 13 horas, né? Vai estar com a gente hoje falando sobre os bebês reborn. Eu até dar risada dos bebês reborn. Eu vi umas matérias hoje do bebê reborn, está causando, viu, gente? Esse negócio está causando e muito. Mas hoje eu vou deixar para o nosso amigo Wagner Rodrigues falar com a gente sobre a mente humana, que deve ser tudo estudado. Bom, meu microfone estava meio desligado, Claudinho, e aí... É culpa daquela pecinha que fica atrás. Né? Aquela pecinha que fica atrás do microfone e às vezes a gente esquece de ligar. Jogar uma caixa de som lá de cá, mas não deu. Ainda bem que a produção já avisou aqui que o áudio estava desligado. Exatamente.
né? São exatamente 12 horas e 5 minutos. Repete! Meio-dia e 5 em Pitangueiras. Tem resposta também do secretário, né? Tem resposta para o DJ Vinícius, né? E para toda a população, na verdade. Para a população em geral. Né? Para a população em geral. Aí tem a resposta da Secretaria Municipal de Trânsito de Pitangueiras em relação aí aquela questão de corda amarrada nos fios, o semáforo, né? Então tem essa resposta que nós fomos buscar junto à Secretaria de Trânsito do município, agradecendo aí o secretário, o Juninho, e também o diretor Michel, diretor do Departamento de Trânsito do município de Pitangueiras. Então já nós temos a resposta aí, viu, Vinícius? Bem rápido na resposta. Nós fomos e foi muito bem rápido. A gente aí até parabeniza por essa resposta, a imprensa, a resposta à população e resposta ao cidadão Vinícius também. Exatamente. E o intuito do jornal é sempre esse, né? Eu ouvi lá atrás da matéria, a notícia para trazer ela certa, correta. Exatamente, Claudinho. E a intenção nossa aqui do jornal é levar as reivindicações para aí os departamentos da Prefeitura de Pitangueiras e obter a resposta o mais rápido possível para que a população tenha aí, né, uma resposta clara e objetiva, como a gente está vendo aqui que foi enviada para nós essa nota de esclarecimento oficial, né? Porque são questionamentos dos munícipes e esses questionamentos são louvável quanto aí às suas reclamações, reivindicações, né? E as suas denúncias também. Exatamente. Hora certa, Divino? São exatamente 12:08. Repete. 12:08. Vamos falar de imóveis agora, vamos falar de coisa boa, qualidade imóveis, LR Imóveis. Está com grandes promoções, grandes novidades aí para esse mês, né? Tradição de muitos anos em Pitangueiras. Facilidade, pagamento em 18 vezes. Pagar em 18 vezes. Nossa, é muito fácil, hein? Facilita demais aí para você. É só falar com o pessoal da LR Imóveis. Produção. Bom dia, pessoal. Você que está procurando o gabinete para pia, aqui na LR Imóveis temos para 2 metros, 1,60 m, 1,40 m, 1,20 m. Itatiaia, conhecida como prática elegante, que tem durabilidade e resistência. Qual é a forma de pagamento, Ana? 18 vezes sem juros no cartão. Caso você queira fazer em 10 sem juros no cartão, tem desconto. Procure nossas vendedoras Ana Paula e Silvia. Ai, gente, não é só um sofá, né? É um investimento. Dá uma olhadinha neste conforto que ele tem. Ele oferece firmeza, encosto reclinável, acabamento frontal, acabamento lateral. Fora, pessoal, que ele tem mola ensacada. Venha conferir na rua Leolino Cotrim, 197, no centro de Pitangueiras. Atenção Pitangueiras e Ibitiúva. Ótica Nacional Excellence. Cuidando da sua visão desde 1995. 2 lojas para te atender com qualidade, preço justo e aquele atendimento de confiança. Armações modernas, lentes de alta precisão e exames com especialistas. Venha ver a vida com mais clareza. Estamos em Pitangueiras e Ibitiúva. Bom, voltamos no Jornal Na Boca do Povo. Eu quero agradecer aí quem está nos acompanhando, sempre juntinho com a gente. Já eu vou citar aí o nome do pessoal que está aí em tempo real, né? Em tempo real no Facebook.
né? E lembrando também que nós estamos ao vivo pela radiofênix.top. É só você entrar nesse site, é https://radiofênix.top. Você entra lá e você vai ter aí, você vai poder ouvir aí o jornal direto pela Rádio Fênix também, né? Quem está ouvindo pela Rádio Fênix também pode acompanhar pelo Facebook também, né? Na página Jornal na Boca do Povo, e vai estar junto com a gente aqui também, Claudinho. Claudinho, vamos falar do esporte. Vamos falar do esporte, lembrar mais uma vez que a LR Móveis traz para você móveis de até 18 vezes, em facilidade para você mudar os móveis da sua casa. Você quer trocar os móveis, chegou a hora de você passar pela LR Móveis. Ô Claudinho, se você quiser fazer a publicidade também aqui no Jornal na Boca do Povo, você entra em contato, qual o telefone? Pode falar comigo, né, no 1699262620. Falar também com o telefone aqui do jornal, né, pra gente poder ir até você, bater um papo, fazer um bom negócio, para você mostrar a sua marca, tanto no jornal quanto na Rádio Fênix, parceria também com o podcast. Então a gente tem alguma coisa a apresentar para você. Tem muita coisa, e vai ter jornal impresso também, e vai ter jornal digital também. E lembrando que quem fechar agora facilita, porque a gente normalmente vai dar valor uma loja só de móveis, uma loja só de... Isso, vai pegar vários. Vai globalizar tudo. No site da rádio, né? No site da rádio, no jornal na Boca do Povo, e vai estar sendo divulgado no jornal impresso também. Então vai estar globalizado tudo aí, essas mídias sociais aí, para que o cidadão de Pitangueiras fique atento às notícias e fique bem informado, né? Com certeza, e para você comerciante, você empresário, a sua marca vai ser muito, muito valorizada, né? Nós vamos estar recebendo entrevistas importantes a partir de... Muito importante, né? Vamos estar recebendo logo em Festa de Peão, tem a Festa das Nações aí também que está acontecendo. Que é uma festa grande também. Então tem muita coisa boa, que a sua marca vai estar junto com a gente. Vai estar junto com a gente. Vamos soltar aí a vinheta do esporte. É isso aí, é hora de falar de esporte. Vamos falar da Copa do Brasil, os jogos que aconteceram ontem. O Criciúma passou, né? Classificou 6-0, Capital 1, Botafogo 0. O Santos, olha o Santos, né? Crise que tá o Santos, hein? Foi eliminado ontem pelo CRB, lá em Alagoas, nos pênaltis, né? O Neymar foi vaiado. A coisa não tá boa pro Santos. O time da Vila Belmiro deixou de ganhar quase 2 milhões, uma grana muito boa. Tá fora. Palmeiras não é novidade, vindo o Palmeiras ganhou de novo. Isso fala assim, boa gestão. Você tem uma gestão boa, você tanto dentro do campo quanto fora do campo, valorizando a categoria de base, valorizando os funcionários do clube. E quando o Palmeiras é campeão, a premiação entre os jogadores também é paga para o jardineiro, o cara que varre o banheiro, o cara que está na cozinha. Então é uma gestão diferenciada. Por isso, sucesso do Palmeiras, do Real Madrid, desses times pensam em geral, não só no... Tem jogador em algum time que ganha 2 milhões por mês e o salário do cara que faz a comida e que lava o banheiro está atrasado. Você acha certo aí? Não, de forma alguma. Alguma. Eu acho que tem que valorizar também, né? Aquele, o menos, que ganha menos. Né? Uma boa gestão é por aí. Então esses times têm que aprender, né? Exatamente. Bom, dando sequência aqui, tem mais algum comentário? Não, pode continuar. Olha, vamos lá então. O Palmeiras ganhou do Ceará 3-0. O Inter de Porto Alegre passou também a segunda fase. O Corinthians passou, né? Sufoco, mas passou. Corinthians. Agora no final de semana tem o Campeonato Brasileiro, que os jogos são clássicos lá no Rio de Janeiro. Fluminense e Vasco, São Paulo e Mirassol, Atlético Mineiro e Corinthians, Grêmio e Bahia, Palmeiras e Flamengo, esse é o grande jogo da rodada.
Esporte Internacional, Vitória e Santos, Bragantino e Juventude, Botafogo e Ceará. Então são os jogos aí da rodada do Campeonato Brasileiro e estamos aguardando aqui também o nosso amigo Caburé, se puder mandar pra gente hoje, né? Falando sobre a rodada do futsal de Pitangueiras. A gente vai falar muito do esporte local. Que é muito importante também, o esporte local de Pitangueiras. Informações do pessoal do vôlei, que eu sei que disputam o campeonato para fora. Enfim, muitas coisas acontecendo na cidade. E o pessoal, Claudinho, enquanto tiver jogos regionais, jogos importantes, vocês vão, se puder estar indo, a gente vai junto para cobrir. Sim, né? sim. Vamos juntos, se puder não, a gente vai com certeza. Porque é importante você mostrar e valorizar o esporte local, né? A gente vai trazer aí as informações, né, do esporte local, né, e também regionais. Regionais do Brasil e do mundo, né? Do Brasil e do mundo também. A tendência nossa, lógico, é valorizar mais Pitangueiras e Ibitiúva, porque a gente sabe que é aqui que a gente mora, o jornal é daqui. E agradecer também o pessoal da Secretaria de Esportes. A partir de agora também vai passar todas as informações para a gente direto. Que é muito importante, né? Para a gente poder estar passando aí. Para que a população, os amantes do esporte, possa ter essas informações aí e junto com a gente aqui no jornal Na Boca do Povo. Esporte é cultura e a cultura, com certeza, e o esporte estão ligadas aqui com o jornal. Tem mais informação, Divino? Bom, Claudinho, vamos nas informações policiais da região com o nosso amigo lá de Jabuticabal, do jornal Cidades Online, o Rogério Constantino. Tem informações policiais. Eu sou Rogério Constantino, Jornal Cidades. Nós vamos aí as principais informações da nossa cidade e da região. E nós tivemos uma mega operação contra o golpe do falso intermediário, porque prendeu 23 suspeitos da região de Ribeirão Preto e uma das presas é daqui de Jabuticabal. A Operação Block Panther cumpriu 78 mandatos de busca, 59 de prisão temporária e 18 de prisão preventiva em 4 estados. O grupo é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro. A mega operação foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás na manhã desta quinta-feira contra uma organização criminosa especialista no golpe do falso intermediário, estelionatário e lavagem de dinheiro, que prendeu ao menos 23 suspeitos aqui na região. A operação cumpriu 78 mandatos de busca e apreensão, 59 mandatos de prisão e 18 mandatos de prisão preventiva, além do sequestro de 2 milhões em bens da cidade de Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Na região, as ações foram cumpridas em Ribeirão Preto, Cravinho, Serrano e Luiz Antônio, e também dessa moça aqui de Jabuticabal, né? Não foi aqui, mas ela foi presa em outro local. Segundo o delegado, a organização é investigada pela aplicação de golpe intermediário e lavagem de dinheiro em todo o território nacional. As operações aconteceram em 13 cidades simultaneamente, tendo como polos principais Cuiabá, Várzea Grande, Ribeirão Preto e Aparecida de Goiânia. Esse caso aí é aqueles casos onde, né, as pessoas colocam carros à venda, veículos à venda, né, e aí eles aparecem como intermediário e ficam muitas vezes com dinheiro, né. Então aí a polícia trabalhou e chegou a essas pessoas. Muitas dessas pessoas, elas, vamos dizer assim, elas emprestavam a conta, né. Elas emprestavam a conta para o golpe, que é quase a mesma coisa, né, que é participar de uma formação de quadrilha, estelionato, é a mesma coisa, né. Então, essa daí também uma mega operação da polícia que acabou culminando na prisão dessas pessoas aqui na nossa região e também em outros pontos do país. Bom, voltamos novamente. Hora certa, Divino? São exatamente 12h19. 12h19. Ô Divino, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de 4 marcas de azeite. Você que gosta de um azeite, é bom, né? O azeite, né? Tá chegando uma ligação importante para a informação do jornal. O Divino vai atendendo, pode ficar à vontade. Sei. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de 4 marcas de azeite. A decisão publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União veta a fabricação, distribuição e a publicação das marcas de azeite, né? A Inara, Scarpa das Oliveiras, Alonso e Quintas de Oliveira. De acordo com o Ministério da Agricultura, os azeites apresentam irregularidades e foram tiradas aí do mercado, né? Então fique meio atento aí, né? Não que já foi julgado ou coisa parecida, mas é bom você ficar atento.
Olha, o maior ídolo do Flamengo, Zico, né, anunciado como novo embaixador do clube lá no Rio de Janeiro. A Polícia Civil indicia aí o presidente do Corinthians por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Olha, a gente estava falando de futebol agora, né? E essa matéria, além da esfera policial, também entra na esfera esportiva. Então, o presidente do Corinthians, Divino Silva, ele foi indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Você vê como é que os nossos, os donos de clubes, presidentes de clubes no Brasil, tem que passar na peneira para ver quem sai, né? Para você ver, né, Claudinho? O futebol brasileiro está numa lama, meu amigo. Tá complicado, né? Complicado. A gente falou de boa gestão, no caso do Palmeiras e outros clubes, né? Mas aqui a gente, infelizmente, tem que falar que a torcida do Corinthians não merece. A segunda maior torcida do Brasil não merece passar por isso. E lembrando, Claudinho, que daqui um pouco tem aí a entrevista com o psicólogo, né? Agner Rodrigues. Neuropsicólogo também, né? O Agner Rodrigues. Aí nós vamos tratar do assunto sobre a questão do bebê reborn, que deu muita polêmica, muito brá na internet. Deu o que falar. Deu o que falar. E se deu o que falar, nós vamos falar aqui, né? São muitas notícias, muita coisa acontecendo. Tem a enquete que continua, vamos mudar a enquete a partir de amanhã. A enquete nova, falando sobre um assunto também que é polêmico, né? Pensão alimentícia. Que é um assunto que a gente vai trazer o profissional do direito para poder aí estar tirando dúvidas, né, do cidadão, para que responda as perguntas do cidadão sobre essa questão da pensão alimentícia. Bom, Claudinho, eu tenho aqui o esclarecimento oficial, né, sobre o questionamento dos munícipes, inclusive do DJ Vinícius. Cidadãos em geral, né? Isso, e dos cidadãos que tem aí, que realmente tem essa reclamação também. Bom, a resposta é o seguinte: em resposta aos questionamentos acerca da amarração de cabos elétricos no braço do poste semafórico, informamos que a empresa responsável pela instalação dos semáforos preza pela qualidade e segurança dos seus serviços. Esclarecemos que essa empresa não adota esse tipo de procedimento, tampouco utiliza qualquer meio de ancoragem improvisada, visto que a estrutura do braço projetado é livre, justamente para garantir a perfeita execução do serviço, não havendo lógica na necessidade de amarração. Todo o serviço foi realizado por profissional técnico, devidamente respaldado por engenheiro eletricista, que emitiu a respectiva anotação de responsabilidade técnica, o ART, ao final do trabalho. Destacamos ainda que não é plausível atribuir tal ação à concessionária de energia, uma vez que a mesma jamais realizaria esse tipo de intervenção inadequada. Cabe ressaltar que os postes públicos são de concessão das companhias de energia elétrica, cabendo exclusivamente a elas a manutenção e a responsabilidade sobre as estruturas. No entanto, é de conhecimento geral que empresas de telefonia, por vezes, utilizam essas estruturas sem autorização. Diante disso, concluímos que, possivelmente, a amarração observada foi realizada por pessoal vinculado à empresa de telefonia, fibra ótica ou similares que ancoraram os cabos na estrutura já instalada como forma de subterfúgio. As cordas presentes no local, portanto, servem apenas para sustentar esses cabos de telefonia. Em relação
ao cabo PP enrolado no suporte, informamos que ele se encontra desta forma provisoriamente, uma vez que o grupo focal foi removido devido a um sinistro envolvendo um ônibus da empresa Sertran, que ocasionou danos ao equipamento. O Departamento Municipal de Trânsito notificou a empresa responsável, autuou o veículo e registrou o respectivo boletim de ocorrência. Por fim, ressaltamos que já estamos providenciando a aquisição de um novo equipamento para substituir o que foi danificado, visto que não foi possível realizar o seu conserto. Anteciosamente, Michel Alexandre Ungaretti, diretor do Departamento Municipal de Trânsito. Então, ontem eu liguei para o secretário, né? Falei com ele atentamente já atendeu, já passou hoje aí essa nota. Essa nota. Então é importante esse comunicado, importante esse contato direto com os secretários, com o prefeito, e a população realmente tem que trazer essa informação para a gente. Então, portanto, está aqui a nota da Secretaria Municipal, né, de Trânsito, que aconteceu um acidente ali, aí danificou o semáforo. Então, já por fim, aí a Secretaria ressalta que já está sendo providenciada a aquisição de um novo equipamento para substituir aqueles que foram danificados, que foi retirado também, né? Então, a resposta para o DJ Vinícius e para toda a população de Pitangueiras e as pessoas que ali transitam, né? Mandar uma boa tarde pro pessoal que está com a gente, a Josélia Principani, o Henrique, né, da LR, tantas outras pessoas ao vivo aí acompanhando a Ana Oliveira, a produção toda nossa aqui. E vamos falar de móveis, Vivi, vamos falar de qualidade, né? Vamos falar de qualidade. Móveis até 18 vezes, onde que é, meu amigo? Bom dia pessoal. Você que está procurando gabinete para pia, aqui na LR Móveis temos para 2 metros, 1,60 m, 1,40 m, 1,20 m. Itatiaia, conhecida como prática elegante, que tem durabilidade e resistência. Qual é a forma de pagamento, Ana? 18 vezes sem juros no cartão. Caso você queira fazer em 10 sem juros no cartão, tem desconto. Procure nossas vendedoras Ana Paula e Silvia. Ai, gente, não é só um sofá, né? É um investimento. Dá uma olhadinha neste conforto que ele tem. Ele oferece firmeza, encosto reclinável, acabamento frontal, acabamento lateral. Fora, pessoal, que ele tem mola ensacada. Venha conferir na rua Leolino Cotrim, 197, no centro de Pitangueiras. Atenção Pitangueiras e Ibitiúva. Ótica Nacional Excellence. Cuidando da sua visão desde 1995. 2 lojas para te atender com qualidade, preço justo e aquele atendimento de confiança. Armações modernas, lentes de alta precisão e exames com especialistas. Venha ver a vida com mais clareza. Estamos em Pitangueiras e Ibitiúva. Voltamos, já são 12h30. Repete. 12h30 em Pitangueiras e também em Ibitiúva. Hoje, viu, tem a matéria especial também da estação, esse trabalho foi feito aí com tanto carinho, né? E ontem deu tanto comentário, ontem muita gente elogiou aí a gente pelo vídeo, né? E hoje tem a segunda parte, né? Vamos já preparar a segunda parte e já vamos soltar esse documentário importante, né? Esse documentário, que é um documentário importantíssimo,
É um documentário importantíssimo para que as pessoas possam conhecer um pouco da história de Pitangueiras, né? Produzida aí pela Ana K, né? que produziu, e a gente, com incentivo à cultura, né? Uma lei de incentivo à cultura, ela foi produzido esse documentário, então nós vamos soltar a segunda parte deste documentário. Se você acompanhou ontem, você vai já continuar entendendo a história de nosso trem, né, da estação, da linha férrea. Então, vamos lá. Se eu pudesse falar, eu diria que sou guardião de histórias e destinos. Ao longo dos meus trilhos, testemunhei encontros apaixonados, despedidas melancólicas e promessas sussurradas. Cidadezinha pequena, ele ia Guatapará, Rincão, Araraquara. Ali em Rincão, eles mudavam a máquina. A máquina de Barretos até Rincão era a máquina... O motor era movido a óleo diesel. E de Rincão até São Paulo já era máquina elétrica. Eu me lembro que meu pai, muitas vezes, isso eu ouvi muitas vezes, meu pai tinha um senhor aqui em Pitangueiras na época, que era amigo do meu pai, eles pegavam esse trem de luxo, os dois iam até Bebedouro, lá descia, para pegar um noturno, para vir no restaurante para tomar uma cerveja que só no trem tinha, que aqui em Pitangueiras não tinha. Então, diz que isso daí era um dia sim, um dia não, ou um dia sim, o outro também. Eles iam direto tomar essa cerveja. Eles te vendiam um bloco de quilômetros para você usar. Então, você comprava, por exemplo, um bloco de 5.000 quilômetros. Você comprava, pagava, então era bem mais barato. Com aquele bloco, eu chegava lá no guichê da estação, para onde que você vai? Eu vou para São Paulo. De Pitangueira a São Paulo, não me lembro, mas vamos dizer, 350 quilômetros. Aí, o que eles faziam? Tinha 5.000 menos 350. Então, quando eu voltava, menos 350. Então, vinha tirando... Muito mais barato. Então eu viajava e eu não precisava ficar em fila para comprar passagem. Eu não tinha problema de falar não posso viajar. Então eu viajei muito, mas muito desse jeito. Aqui em Pitangueiras, o trem ajudou tanto que o pessoal de Ibitiúva, os alunos, vinha de passagem, vinha de Barrinha e vinha de gente de Guatapará e de Rincão. Até de Rincão tinha aluno que vinha estudar aqui em Pitangueira, fazer o normal aqui. Mais do que marcar a história, o trem gravou seu ritmo no coração dos apaixonados. E muita gente casou com outras moças de fora por causa do trem que vinha estudar aqui. Eu tinha um amigo que nós dois íamos para Rincão, ele casou com a namorada de lá. Eu não casei, mas ele casou. E você vê, foi o trem que trouxe ela para cá, que ele acabou conhecendo, e deu certo. Eles moram em Araraquara hoje. O trem era que a gente entrava, que parava aqui na estação de Pitangueiras, era composto assim. Primeiro tinha a máquina, a gente chamava de máquina. Até hoje chama, onde tem trem, né? Aí depois tinha uma espécie de cozinha. Aí depois tinha o refeitório. Quem podia, que tinha mais dinheiro e tal, ia lá dentro e comia no refeitório. Tinha as mesas, eram servidas refeições. Aí depois do refeitório, tinha um carro chamado carro Puma. Esse carro Puma, ele tinha umas cadeiras que tombavam assim e eram giratórias. Você podia apreciar a paisagem e você podia conversar com as outras pessoas que estavam ali. Então vinha o carro que era chamado carro de primeira. Eram umas cadeiras muito confortáveis, estofadas, e geralmente assim
tinha uma cobertura branca, né? Sempre quase branca, porque eles cuidavam muito. E ali, então, né, já era um pouco mais barato do que o Puma. Agora, o pessoal mesmo, como a gente que ia viajar todos os dias, e que ia para Bebedouro, tudo, então ficava no carro de segunda. O carro de segunda, era madeira, os bancos eram de madeira, sem estofamento. Mas eram muito confortáveis e muito gostosos também. Aos 11 anos eu fui para São Paulo estudar, e eu com a Cida, minha irmã, né? E nós fomos de trem. E depois a mamãe veio embora, e lá, naquele tempo, a gente andava num trem que ia de Santo André, porque nós ficamos em Santo André, para São Paulo, lá na cidade de São Paulo. A gente ia as duas, eu com 11 anos e ela com 12. E passeávamos lá em São Paulo. Aí eu acabei aquele tempo, chamava curso ginasial. E era a 8ª série também que chamava, né? Aí eu vim para Bebedouro fazer o curso, chamava normal, que é a formação de professores. Aí a gente ia todos os dias de trem. Saímos daqui mais ou menos 6h30 e chegava lá quase 7 horas. E iam muitos alunos, então era muito agradável. Então nós, os alunos, ia sempre no carro de segunda, porque o carro de primeira era mais caro. A gente viajava todos os dias de Pitangueira a Bebedouro para estudar em Bebedouro. Não tinha em Pitangueiras, né? Então, mas gostava, era bom. Ainda é possível ouvir seu eco, quase um sussurro do passado. Você escuta também? Mas o trem deixou outro legado, um som inesquecível. No carro de segunda, então eles passavam gritando como? Coxinha, no carro de segunda. Como é que eles gritavam? Que aquilo ficou e era sempre assim. Pastel, coxinha e tem uma outra coisa. Passavam vendendo. Passavam vendendo. Pastéis, coxinha. E mais algumas coisas, sabe? Então eles falavam nesse tom, até hoje fica na cabeça da gente. Olha, eu andei muitos anos de trem, porque a gente morava aqui, mas não tinha ginásio, então eu fui estudar em São Paulo. Então eu saía daqui no trem de manhã, tinha 7 horas e pouco, né? Não lembrei a hora certa, e ia para São Paulo. Agora, quando tinha aula mesmo, que às vezes, porque a gente ia nas férias, voltava, né? Quando tinha aula, que estava em feriado, uma coisa, eu vinha de São Paulo, mas eu vinha de Leito. Eu comprava a carteira quilométrica, porque aí não precisava comprar passagem todo dia, né? E eu vinha, porque eu vinha à noite, eu dava aula até às 10h30, tomava o trem às 11h, já levava minha malinha para a estação e tomava o trem e vinha embora. Dormia bem, era muito bom, muito gostoso. Chegava aqui de manhã, já estava em casa praticamente. Pitangueiras, antes da estrada de ferro, o comércio era muito difícil, porque não tinha rodovia, não tinha estrada de ferro. Então, os produtos para os armazéns, essas coisas que aqui não produzia, vinha normalmente de Rio Claro, São Carlos, pelo Rio Mogi, e os produtos desembarcavam no chamado Porto dos Negros, e de carroça, os carroceiros já todos organizados, traziam aqui para a cidade. Houve necessidade de uma melhora, porque tinha que fazer o escoamento do café, levar até o Porto de Santos, de onde era exportado. E esse processo era feito por carroceiros, que traziam, e aí começou a estrada de ferro. Então a estrada de ferro se instalou aqui em Pitangueiras, em consequência da produção do café. Vinha de carroça, das roças, inclusive meu avô tinha carroças,
trazia o café até a estação e era embarcado nos trens que iam até Santos. E assim, de passagem que a gente lembra, a gente, como já foi falado, o Nilson já falou, a gente ia para Bebedouro, era uma alegria no trem, porque nós éramos uns 18 que íamos para Bebedouro, então era aquela folia dentro do trem, né? De vez em quando a gente parava no meio do caminho, aqui na Plínio Prado, né? Para ir numa fazenda ali, então, em vez de ir para a escola, a gente parava ali, ia numa fazendeira que tinha lá, que servia 1000 pratos, 1000 coisas, e voltava no horário do trem, e muitas vezes os pais nem ficavam sabendo que a gente não foi para a escola. Anos após sua desativação, a estação foi restaurada, transformada em um local de encontro, arte, cultura, homenageando também um artista local. Teve um envolvimento de várias pessoas da sociedade civil com o apoio do poder público. A realização ela foi, vamos dizer assim, um início, né, naquela época, anos 2000, da iniciativa público-privada. Então foi essa junção, o setor público apoiou, eu estava na Secretaria da Educação, que tinha cultura, também apoiamos. Então participei sim, participei da inauguração, participei de vários shows que tinha ali. Então à noite o pessoal saía para tomar um chopinho, comer uma gastronomia diferenciada, bater um papo. Então, um espaço ali, realmente, que é o que eu desejo, que volte a unir as pessoas, um espaço bonito para unir as pessoas. Então, a gente ia lá tomar uma cerveja, não era restaurante, né? Então, tinha uns beliscos lá que a gente, uns aperitivos, né? E a gente ia para bater papo, juntava sempre alguns amigos. E além disso, também foi feito a ala, né, do Lombardi, que é o nosso artista, que eu tenho o maior carinho por ele, porque enquanto professora, lá na década de 90, a gente fazia os trabalhos de arte, as exposições, e levava ele dava aula de pintura para as crianças. O Lombardi, ele não foi só um artista, ele foi uma pessoa que ele se doou para o outro. Ele era uma pessoa que ele era do outro, então ele ensinava as crianças sem cobrar nada. Uma pessoa assim, fabulosa, que tinha um conhecimento de arte e tudo aquilo que a vida, né, a vida dele foi uma vida difícil, com problemas de saúde e tal. Então teve uma sala para homenagear o Lombardi, onde tinha os pertences dele. Eu estudava numa escola que era próxima, né, na Falcone. Então, eu acho que a gente até que viu o uso dela, eu acho que na biblioteca, só que com o tempo ela foi sendo meio que abandonada, vamos se dizer assim. Pode cortar. Bom, são exatamente 12h44 em Pitangueiras, 12h44. Mais uma vez, mostrando essas imagens maravilhosas, matando saudade de muita gente aí, a importância da nossa estação, né? Muito importante esse documentário, um documentário muito bem feito, um documentário muito bem produzido, né? A gente parabeniza aí, a Ana K, né, que produziu, foi a produtora, usando aí em parceria com a Secretaria do esporte em Pitangueiras, né, da cultura, né? E aí usando, né, o incentivo da cultura do governo federal, né? Ontem eu até falei estadual, mas não é do governo federal, o incentivo à cultura.
E importantíssimo esse documentário. Eu quero que aí na segunda-feira nós vamos soltar a última parte, né, para terminar esse documentário, um documentário que conta a história da linha férrea de Pitangueiras, né, e que é vagão por vagão, conta a sua história. E isso é importantíssimo, esse trabalho. Claudinho, tem informação importante que na quarta-feira, já confirmado, o doutor Marco Aurélio Lemes, advogado que vai estar aqui presente, né, e vai aí, a gente vai abordar o assunto pensão alimentícia. Se você tem dúvida, você pode ligar para a gente, pode mandar sua pergunta, que o doutor vai responder as perguntas aí da população de Pitangueiras em relação a esse tema, que é um tema importante e muitas pessoas têm dúvidas, né? Então, não esquecendo que quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira, aqui no Jornal Na Boca do Povo, o doutor Marco Aurélio Lemes estará falando sobre este assunto. Olha, mande as suas sugestões, reclamações, dúvidas, denúncias para o Jornal Na Boca do Povo. É um caminho direto, uma linha direta para você chegar às autoridades e a gente está aqui para ouvir você, né? E lembrando que a gente está ao vivo também pela Rádio Fênix, aí transmitindo ao vivo agora, neste momento. Você também pode ouvir pela Rádio Fênix, que o site é www.radiofenix.top. E se você também, você pode abaixar o app, o aplicativo da rádio, para você poder ouvir músicas, programas. Já estamos preparando vários programas aí para entrar ao vivo, para você poder ter aí essa integração com a rádio também. E no Facebook, na página Jornal Na Boca do Povo, né? E aí você vai também. E eu gostaria de perguntar para o Claudinho o seguinte: sábado, quem vai no podcast? Já tem sábado. Na verdade, o programa, devido ao tempo, nosso cuidado, fazia tempo que eu estava tentando levar ele lá, né? Nosso amigo Ney, atleta. O Ney, atleta. Tem uma história muito bonita e vai contar um pouquinho da sua trajetória de vida. Que hora que acontece o podcast? Hoje, às 19 horas, 19h20, né? Estamos no ar, né? Excepcionalmente no sábado, hein? Excepcionalmente no sábado. Então, o Ney é uma pessoa muito carismática. Mas sábado vai ter também. Não, hoje transferimos o programa para sexta. Para sexta-feira à noite. E o outro sábado já está confirmado uma outra pessoa que vai estar com a gente. E o podcast é totalmente diferenciado no jornal, né? Que a gente não aborda. É importante as histórias das personalidades de Pitangueiras. Conhecer, porque você né? aborda as personalidades. Sua história de vida, né? A sua história de vida, que é importante. O podcast é um sucesso aí em toda Pitangueiras, né? Exatamente. É muito importante. Então, quem não acompanha, pode acompanhar. Hoje, às 19h20. Pode acompanhar aí, hoje, às 7h20 da noite, o Ney, atleta. Gente boa demais, né? Gente boa demais. Um abraço pro Ney, né? E tem notícia do campeonato municipal de futsal, Claudinho? Esse é o Campeonato Municipal de Futsal Leonardo Rodrigues, tradicional Leonardo Rodrigues, né? Categorias masculinas, sub-9, sub-11, sub-13, 15 e 17. E a categoria feminina é livre. O congresso para a retirada das fichas acontece dia 30 às 19 horas no Teatro Municipal. Agradecer o Caburé que passou essas informações para a gente. Esse é um campeonato que acontece já há muito tempo e o legal do nosso ginásio, quando tem esses campeonatos, o ginásio lota de gente, movimenta o esporte, né? E a gente está pertinho do ginásio aqui. E é um campeonato tradicional e que tem que ser feito mesmo. Acredito eu também que o campeonato varziano, o campeonato de bairros, tradicional de Pitangueiras, possa estar voltando com força total, né? Acontecendo com força total. E a gente torce também para que o Comercial, Santa Vitória e os outros times da cidade possam fazer bonito, né? E também a gente vai divulgar aí quando vai começar, né, o campeonato. Porque trazer aqui, também os técnicos, times. Porque aqui ainda não está informando a data que vai começar, mas o dia de retirada das fichas aí, né? O congresso para retirada das fichas, para os times se cadastrar, será aí
dia 30 do 5 às 19 horas, né? Que é uma reunião que fazem com todos, retiram as fichas, né? Para poder compor aí as suas equipes e para participar do campeonato municipal de futsal. O Caburé é um dos grandes campeões do futsal pitangueirense pela Cecília Meirelles. Ficou muito tempo na Cecília Meirelles, levantou muito troféu na Cecília Meirelles. Eu fiquei 6 anos no futsal, molecada. Cheguei a ter 80, 6 anos. 80 crianças, adolescentes e tal. E também levantei os canecos, viu? Também levantei, inclusive um em cima do Caburé. E todo mundo achava que era o time, a Cecília Meirelles era o time do momento. Mas muito futsal, bem treinado também. Muito bem treinado, uma estrutura legal. Mas o futebol é bom por isso, né? Não tem lógica. Não é sempre. E o gostoso do futebol é que é uma competição, né? Então, alguém tem que ganhar. Lógico que aquele time mais preparado, está acostumado a ganhar sempre, ele tem mais chance, né? Sim. Mas é como a gente chama de favorito, né? Favorito. Meu grande orgulho do futsal foi ganhar do Bidinha, né? O Bidinha não gosta de perder, não, viu? Não. Não gosta. Mas o Bidinha também é um dos grandes campeões do futebol. Mas o futebol é assim, é gostoso. Futebol é gostoso e o pessoal tem que participar, né? Realmente aí né? E realmente. Bom, mande suas sugestões, reclamações, dúvidas e denúncias. Pode mandar para o WhatsApp 16 991 22 0797. Depois vai colocar na tela ali para o pessoal tá vendo a gente. Isso. Que é importante. Já está lá na tela. Está na tela. Já está na tela. Coisa que acontece na cidade, que às vezes aí não consegue ver tudo, né? Isso. E vocês vão ser os nossos olhos aí dentro da cidade de Pitangueiras e em Ibitiúba. Isso, a gente vai procurar secretarias, a gente faz esse trabalho. Como a gente fez com a reclamação do DJ Vinícius, né? Que a gente soltou a nota aqui da prefeitura esclarecendo o que aconteceu ali no semáforo e que já estão tomando providência, né, para arrumar. Lembrando que às 13 horas vamos ter aqui hoje o Wagner Rodrigues, né? Daqui um pouquinho o Wagner vai estar chegando aí para poder já nós fazermos aí a entrevista sobre a questão do bebê reborn, que foi aí o tema, né? O tema que realmente que foi aí que viralizou na internet, né? E muita gente ainda falando sobre isso. Né? E aí a gente quer saber de um psicólogo, né? O que leva uma pessoa, né, a trocar, né, um bebê, cachorro, um gato, um bebê, uma criança, né, por um bebê de borracha, né? E complicado. Achar que é a questão da coisa da mente humana, né, Claudinho? Bom, exatamente. Claudinho, vamos no Repórter Brasil News. São as notícias aí, temperatura, tempo, temperatura, as notícias, as notícias do Brasil e na sequência nós já voltamos com o Wagner Rodrigues. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para sexta-feira, 23 de maio de 2025. Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta sexta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 19 e máxima de 31 graus, com umidade do ar de 70% a 20%. Araputanga, no Mato Grosso, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 20%. Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 95% a 50%.
Belmonte, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 20 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Norte. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Oiapoque, no Amapá, comemora aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuvas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo claro com sol pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 95 a 30%. Vila Velha, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo nublado com chuvisco pela manhã e muitas nuvens com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 14 e máxima de 20 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%. O município de Nova Bassano, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 9 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 23 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O artigo da BBC News Brasil aborda os sintomas da gripe aviária em humanos e os riscos associados à doença, especialmente após a confirmação do primeiro caso em uma granja comercial no Brasil. O vírus influenza H5N1, identificado pela primeira vez em 1996 na China, tem se espalhado globalmente, afetando aves e mamíferos. Em humanos, os sintomas variam de leves, como conjuntivite, febre moderada e tosse, a graves, incluindo febre alta, dificuldade respiratória e convulsões. Casos severos podem levar a complicações como pneumonia e falência múltipla de órgãos. Até o momento, não há evidências de transmissão direta entre pessoas, sendo o contato com aves infectadas a principal forma de infecção. A taxa de mortalidade da gripe aviária em humanos é elevada, com 470 mortes entre 973 casos confirmados desde 2003, representando 48,3%, segundo a Organização Mundial da Saúde. O vírus é altamente agressivo em animais, e especialistas alertam para o potencial pandêmico do H5N1. No Brasil, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina específica contra a gripe aviária, aguardando a aprovação da Anvisa para iniciar testes clínicos. Medidas preventivas incluem evitar o contato com aves doentes e consumir produtos avícolas devidamente cozidos. Repórter Brasil News. O Senado Federal aprovou, em 21 de maio de 2025, o projeto de lei 2159 de 2021, conhecido como PL da Devastação, que altera significativamente as regras de licenciamento ambiental no Brasil. Aprovado por 54 votos a favor e 13 contra. O projeto visa simplificar os procedimentos de licenciamento, permitindo, por exemplo, que empresas realizem autodeclarações sobre o impacto ambiental de suas atividades. Além disso, o texto dispensa o licenciamento para determinadas atividades, como obras de melhoria e práticas agrícolas tradicionais, e transfere para os estados e municípios a responsabilidade de classificar o potencial poluidor dos empreendimentos. A relatora. Bom dia pessoal. Você que está procurando o gabinete para a pia, aqui na LR Móveis temos para 2 metros, 1,60 m, 1,40 m, 1,20 m. Itatiaia, conhecida como prática elegante, que tem durabilidade e resistência. Qual é a forma de pagamento, Ana? 18 vezes sem juros
no cartão. Caso você queira fazer em 10 sem juros no cartão, tem desconto. Procure nossas vendedoras Ana Paula e Silvia. Ai, gente, não é só um sofá, né? É um investimento. Dá uma olhadinha neste conforto que ele tem. Ele oferece firmeza, encosto reclinável, acabamento frontal, acabamento lateral. Fora, pessoal, que ele tem mola ensacada. Venha conferir na rua Leolino Cotrim, 197, no centro de Pitangueiras. Atenção Pitangueiras e Ibitiúva. Ótica Nacional Excellence. Cuidando da sua visão desde 1995. 2 lojas para te atender com qualidade, preço justo e aquele atendimento de confiança. Armações modernas, lentes de alta precisão e exames com especialistas. Venha ver a vida com mais clareza. Estamos em Pitangueiras e Ibitiúva. É isso aí, Ótica Nacional, 2 óticas em Pitangueiras, hein? Desde 95, cuidando da sua visão. E também a LR Imóveis, olha, Divino, 18 vezes para você pagar o seu móvel, aquele sofá maravilhoso que a gente viu aí, entre outros, né? É só dar uma passadinha por lá. LR Imóveis, tradição aqui em Pitangueiras. Você viu que sofá bonito, Claudinho? Rapaz, já estava imaginando vendo um filme dele e dormindo. Bom, estamos já com o nosso convidado, o Agner Rodrigues, que é psicólogo e também é neuropsicólogo. Bom, nós estamos com 137 pessoas ao vivo te assistindo. Quero mandar um abraço para o Alexandre Eduardo Mascanha, a Joseli Francislaine e também a Maria de Souza, que está aí já conectada com a gente, e demais pessoas que estão aí que não comentaram, e também estamos ao vivo pela Rádio Fênix, né, que é www.radiofenix.top, ao vivo aqui de Pitangueiras para Ibitiúva também. Bom, Agnes, eu quero te agradecer já a sua presença aqui, e um assunto que gerou muita polêmica nas redes sociais, né, que você sabe que realmente trouxe muita controvérsia, muita conversa, tanto de jornalista, vários jornais abordaram esse assunto, que é dos bebês reborn. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto, o que leva, né, a pessoa a agir da forma que a gente chegou a ver nesses vídeos de internet. Primeiramente gostaria de agradecer, Claudinho, Divino, e também pelo jornal A Boca do Povo, né? Agradecer o sucesso de vocês, desejar longa vida e mais sucesso ainda, né? É muito importante veículos de comunicação que levem informações para as pessoas, principalmente desde os mais esclarecidos, né, politizados, até os mais carentes, né, de forma acessível a todos. Parabéns por esse projeto que vocês estão encabeçando. Acho que é de suma importância toda a cidade ter um veículo de comunicação onde informe as pessoas sobre o que está acontecendo na nossa cidade de forma séria, de forma embasada. E agradeço a oportunidade pelo convite também. Claro que a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando se trata em assuntos de internet, assuntos polêmicos, né? E nós, a psicologia, inclusive, nós temos também esse cuidado, essa cautela, até porque nós sabemos que os bebês reborns, eles também têm suas finalidades terapêuticas, né? Então, para a gente não tomar o viés de sair julgando ou mesmo estigmatizando situações como essas, que podem acontecer e estão acontecendo, né? Ainda mais, até uma brincadeira que eu na verdade eu venho ouvindo isso e a gente acaba replicando, né? Que a internet, o Brasil, antes de se alfabetizar por completo, ele se digitalizou por completo. Então, às vezes, a gente tem coisas na internet que você para e pensa, são pessoas que não conseguem escrever uma redação ou uma simples frase, algo assim, ou escrever qualquer uma situação, uma crônica e tudo mais, mas eles conseguem levar tipos de informações que talvez a gente possa até tomar cuidado, senão a gente
acaba replicando fake news e outras coisas, né? E nessa situação dos bebês reborn, eu tenho observado também um excesso, né, tanto na replicação dessas informações, muitas vezes com viés de estigmatizar, e outras vezes, né, porque tem os haters e também tem os analistas dessas questões, pro lado positivo. Como eu disse, né, pode e já foi utilizado em algumas situações como objeto terapêutico com função terapêutica para trabalhar síndromes de ninho vazio, mães que perdem seus bebês e trabalhando de forma lúdica. Só que também existe o cunho de fuga da realidade. A gente sabe que tem os transtornos mentais que levam as pessoas a terem uma fuga de realidade. Agora, do viés até humanitário, né, a gente tem sim um impacto ao ouvir e ver essas situações, acho que o público em geral também, de ver pessoas se preocupando, né, de alguma forma afetivamente mais com um boneco, né, sem vida do que com vidas, como animais, pessoas, etc. Essa talvez seria uma das preocupações. Com certeza irão já alguns artigos e vão sair mais estudos em relação a isso. Agora, é claro que pós-pandemia a gente tem observado comportamentos excêntricos na humanidade. Diferente, né? São os comportamentos diferentes pós-pandemia. É bem lembrado. Bem lembrado. Sou humano mesmo. É aí que a gente tem que olhar para a questão da fuga da realidade. Qual será a projeção nesses bonecos, nessas condições humanas que estão sendo agora evidenciados com a internet? Por que tem esse sofrimento? Por que tem essa colocação? Por que tomou essa proporção? Assim, a gente observa que vários comportamentos de cunho, às vezes até distúrbios mentais, estão acontecendo pós-pandemia. Wagner, será porque tem muita gente que faz tratamento, que já é usado, mas tem muita gente hoje que é jovem, 18, 19 anos, né? Pessoa que faz faculdade, já com um bebê dentro do carro e tratando assim como... Que essa é a diferença, né? Quem faz o tratamento, a gente sabe isso. Que conhece. Tendo uma vez embasado, trabalhando as funções terapêuticas, geralmente em cunhos institucionais, clínicas, é uma coisa, né? Agora, há também uma terceira via que eu acho também importante, isso até um viés de opinião. Uma vez que ganha proporção, às vezes também é motivo de likes, e aí as pessoas querendo se promover pode fazer situações que aí a pessoa se destaca no mundo virtual, né? Com essas questões dos influencers. E a gente tem que prestar bem atenção nisso, porque também, às vezes, de forma estratégica... Pode ser fake também, isso, né? Estratégico, faz de forma estratégica para ganhar holofote. Até mesmo em indústrias, assim, a gente não sabe. Eu estou falando de forma operativa, mas pode haver também. A gente não sabe o que está por trás essa histeria, né? Então, pode ser... Esses bebês, eu não sei se vai ser a questão de fabricados no Brasil, ou vem da China, do Japão, eles têm tecnologias, pode ser. Como nós comentamos aí no passado, Claudinho, será que é uma jogada de marketing? Como a gente lembra que a gente comentou sobre isso? Foi uma jogada de marketing, entendeu? Às vezes cola, às vezes pega, né? Vale lembrar a situação da CPI dos jogos, onde é importante também citar, né? Jogos são características, a ludomania aí que está trazendo problemas, né, a nível nacional e talvez mundial. Isso, e a Virgínia, ela se apresentou, eu nem conhecia, tá? Mas ela se apresentou com uma roupa característica, de um jeito característico, parecendo algo mais marqueteiro. Então... E como psicólogo, Wagner, você vê uma jogada de marketing. Vamos dar um exemplo aqui. Uma jogada de marketing dessa natureza pode causar danos às pessoas ou não? Aí que é psicologicamente. Importante. Assim como também a gente já ouviu falar naqueles jogos que induzem a crianças a terem comportamentos até suicidas, né? O problema dessa questão do marketing e tudo mais, até a questão dos jogos, é quando pega um campo fértil de vulnerabilidade. Aí que mora o problema, tá? Porque assim, o viés do marketing ele pode acontecer e dar certo para a empresa. Só que assim, a gente não sabe os consumidores como estão vivenciando isso. A gente vê isso com o álcool, por exemplo, o álcool, cigarro há muito tempo. Os danos eram muito maiores, mas os lucros também, para quem estava disseminando isso, era muito grande, era de interesse. Então, a gente tem que observar sempre de forma bastante cautelosa nesse sentido, porque
cara, vamos falar de dano para quem? Né? Que terra, que solo fértil isso está pegando? Né? Pessoas com distúrbios mentais, com uma inclinação para adoecimento e significação também. Né? Teve um influencer, o Rico, né? A senadora falou, mas como você ficou sabendo que está acontecendo essa CPI, você continuou divulgando? Por que você continuou divulgando? É porque vocês aprovaram a lei para a gente continuar divulgando. Então tem essas controvérsias, né? Às vezes os lobbies, né? Os lobbies, a gente não sabe o que está por trás. Eu sempre brinco assim, nós sabemos que a bebida alcoólica ela é prejudicial, ele não tem benefício algum, isso é científico. Porém, como você disputa com um lobby grande, as maiores competições de futebol do mundo, por exemplo, Champions League, quem que patrocina? Quem que patrocina a Libertadores? Quem patrocina uma das maiores festas do peão do mundo? Barretos, a gente lembra logo de qual cerveja? A gente não vai falar do patrocínio aqui para não dar. Mas, então, a gente sabe que todos os lobbies conhecem, são, né? Sim, às vezes por detrás das câmeras a gente não sabe o que está acontecendo. Se for entrar nesse mérito, tem até a Coca-Cola. Né? Todos os anos a gente fala da Coca-Cola e continua melhor. Inclusive tem até um comentário aqui, até a Maria Souza, ela comenta aqui, né? É complicado, a sociedade está doente. Sim. Né? E aí também ela fala assim, ó, pode ser uma jogada de marketing para vender bonecos. Com certeza. Né? Então, quer dizer, tudo é possível. Um artista grava um vídeo, joga nas redes sociais, né? Porque deu para perceber mais ou menos esse viés, né? Então, esse por isso viés. que a gente precisa ter essa cautela. Deu para perceber isso. Hoje é um dos bonecos mais famosos do Brasil, o mais comentado, né? Agora sim, pode ter pegado um solo fértil de pessoas já com um campo de saúde mental devastado, vamos dizer assim. Já aberto, né? Exatamente. Suscetível à indução desses vídeos de marketing que pode acontecer. E pega isso como realidade, porque assim, pega a como internet, realidade. ela vive de filtro, não é que ela não tem filtro, a internet ela vive de filtro. Inclusive até um alerta, tá, para os pais e as pessoas que estão nos assistindo. Tá um viés também de pessoas fazendo vídeos sensuais com filtro de crianças síndrome de Down. Isso é uma maldade, é uma coisa crime. sem escrúpulo e está acontecendo muito isso. Tá? Crianças, síndrome de Down. Aí a gente pega um campo fértil de pessoas pervertidas, vamos dizer assim, que podem aumentar os índices de abuso de crianças com esse transtorno. Então os pais têm que ficar muito alerta. Exatamente. Quanto a isso. A internet, os pais precisam ter esse controle. E há vários estudos, né, que internet para crianças é só depois dos 12 anos de idade e olha lá. O Vale do Silício, que é a fonte da tecnologia no mundo, lá as escolas mais bem pagas são as escolas sem tecnologia. Nesse sentido, o governo federal não pode fazer nada? Pode criar uma lei para tentar coibir esse tipo de ação, esse tipo de marketing? Assim, pode e deve. Tudo vai depender dos danos, né? Igual a gente estava falando, a gente não sabe do lobby, a gente não sabe se realmente é o marketing, mas pode e deve. Quanto tempo demorou para a gente conseguir tirar as propagandas de cigarros da TV? Quanto tempo ainda vai demorar para tirar a propaganda do álcool? Uma vez que o álcool, a bebida alcoólica, ela mata mais de 90 mil pessoas anual, ou se não mensal, não me lembro agora o dado. As pessoas não sabem disso, mas a bebida alcoólica tira 90 mil vidas de forma direta ou indireta. Isso as pessoas não comentam. E as propagandas não, porque está sempre ligada, a propaganda do álcool, por exemplo, está sempre ligada à felicidade, à mulher bonita. Então a gente tem que sempre, nesse mundo de realidade virtual, onde as IAs estão tomando conta, por exemplo, hoje a gente vê, tem IAs que transformam vocês dois amigos sentados, fazem vocês terem um abraço, um beijo, sendo que vocês nem fizeram isso. Separar o real do irreal tá mais difícil, então por isso que a gente tem que ter toda a cautela. As crianças é pior ainda, né? Com certeza. Inclusive o STF está tentando, né, criar esse impedimento. Um limite, né? A gente tem que ter. Limite dentro da... entre a ilusão e a realidade, né? E tentando aí que a internet não é um campo sem lei. Exato. Né? Quantos abusos já tem de casos assim, tá? Virtuais, aqueles golpes, já chegou coisas no meu consultório do cara ele tá conversando com uma pessoa e daqui a pouquinho a pessoa fala que é um menor de idade, aí daqui a pouquinho já manda uma mensagem aí fala que é um delegado de alguma coisa da polícia, extorque o cara, tira dinheiro.
Já vi muitos. Exato, porque Já vi muitos casos aqui em Pitangueiras. Já tem situações onde houve um óbito por suicídio. O cara perdeu a vida porque ele achou que era e pode acontecer. Ou seja, ele ficou apavoradíssimo. Virtual, né? Isso. Ou seja, e situações onde a inteligência artificial faz um homem sentar de frente com a câmera, isso eu vi numa novela, inclusive, retratando isso. E a realidade virtual, a IA, ela transforma o homem numa mulher e ele conversa ali com a pessoa, e aí pensando em jovens que não têm essa consciência, caem nesses golpes e acabam sendo violentados, trazendo cyberbullying, bullying, e muitas vezes terminando desfecho em suicídio. Qual seria a sua orientação para os pais nesse sentido, Agnes? Principalmente essa questão da limitação, né, dos horários mesmo de estar utilizando. E todo celular de criança tem que ter ali a supervisão e o controle dos pais. Eu acho que é importante isso. Dizer que vai conseguir tirar eles de uma forma abrupta não vai conseguir. Achei interessante essa lei sancionada, né, pelo governo federal das questões. E achei que as crianças até sofreriam mais de estar sem celular, mas tá diferente, tá ao contrário. Isso, nas escolas. Então, se eles conseguem ficar meio período sem celular, eles conseguem ficar mais, ou seja, também ser supervisionados. Coisas tradicionais. Exato. Esporte, desenvolver, né? Peão, isso. Até porque isso desenvolve a psique, desenvolve a motricidade da criança e vai tornar um adulto mais resiliente também. É importante. Bom, como você citou esse assunto, eu quero sair do assunto do bebê reborn, né? E eu gostaria de entrar num assunto que, como você vê aqui, é importante, eu acho que é um assunto importante, é a questão desses joguinhos online, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão viciadas nesses joguinhos, não conseguem controlar. Hoje a gente fala, né, um transtorno, a ludomania, né, é um transtorno já, ou transtorno dos jogos, né, tem pessoas que, se eu não me engano, salvo engano, o Brasil ele teve o ano passado a economia, um déficit de quase 20 bilhões ou milhões, não vou recordar assim, de reais, foi uma explosão, né, essa questão. E aí lembrando, né, eu já atendi várias pessoas com sofrimento, aí isso vai culminar em quê? Em divórcios, desemprego, assassinato, inclusive pessoas que têm Bolsa Família viciadas nesses jogos, gastando em relação aos jogos e trazendo grandes prejuízos tanto no cunho econômico quanto psíquico, né? De pessoas que tiraram a vida. Em Pitangueiras teve situações que aconteceu de pessoas tirarem a vida por conta disso. Infelizmente isso não está distante. As pessoas precisam saber que isso, uma vez que o vício, todos os vícios são iguais, afetam a mesma área do cérebro. O vício em jogos é a mesma coisa que o vício em bebida alcoólica, em cocaína, em crack, são as mesmas áreas cerebrais que são acometidas. Então é muito grave e precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica muitas vezes. Como que a família consegue perceber quando já saiu do limite, o marido, a mulher, o filho, a pessoa fica muito isolada no canto, só jogando, não tem mais vida social, como que é? Exato, os prejuízos, né? Primeiramente tem essa questão do prejuízo social e aí muitas vezes o prejuízo financeiro. E aí começa a perceber, né? Não consegue fazer despesa, opa, tá sempre no vermelho, ou tô vendo alguns empréstimos, são alguns dos sinais. As pessoas saem fazendo empréstimos. Às vezes essas casas de apostas, elas mesmas já dão espaço ali nos seus rodapés para fazer empréstimo, e como vai fazendo empréstimo. E aí no final das contas a pessoa, assim como na bebida alcoólica e nas drogas, ela nem percebe a quantidade que ela perdeu ali. Como a chance de 1 milhão, né? A dopamina é muito forte, né? E aí aquela coisa, estrategicamente a gente sabe, sempre quem ganha são as bancas, nunca será os jogadores. E se você está ganhando, alguém está perdendo. Tem sofrimento nisso. Com certeza, você pode ganhar uma vez, mas depois... Eles fazem de propósito, né? Para aí você começa... E aí eu já vi situações onde o paciente ele começou a jogar 8 horas da noite, ele começou ganhando um pouquinho, meia-noite, ele começou a perder, ele acha que ele vai conseguir reverter isso e chega 8 horas da manhã, não dormiu ainda e perdeu tudo que tinha. Bom, Agnes, eu gostaria que você passasse o seu endereço, onde é o seu escritório, sim, o horário que você atende, para a população, se tiver necessidade, se quiser consultar o psicólogo, para ir lá, se precisar, né, você sim, vai avaliar, se precisar fazer um tratamento, a pessoa vai fazer. Mas é importante você passar isso para a população de Pitangueiras e também de Ibitiúva. Não, agradeço o espaço novamente, Divino, Claudinho, vocês, vamos dizer assim, vocês são
e numa boa expressão, os dinossauros da comunicação aqui na cidade de Pitangueiras, assim como outros colegas, né? Mas vocês há muito tempo trabalhando com isso, informando as pessoas, isso é muito importante. Agradeço a oportunidade, né? Sou um choque de gerações aqui, né? Eu sei que você, Divino, faz tempo que trabalha com isso. Claudinho, desde que eu me conheço por gente. Claudinho me viu com 16, 15 anos, na época que você trabalha na cultura, né? É um bom jogador. Jogava bola também, então. Mas eu hoje estou em transição, tá? Eu estou atendendo aqui, vou começar a atender a partir da semana que vem, na Avenida das Pitangueiras aqui, ali 1153, onde era do lado do escritório político do nosso querido Rominho. A gente está ali com uma clínica, e tem a clínica de autismo, que a minha noiva e minha cunhada, elas são sócias hoje, e eu vou ter uma sala ali então também. Então vai ser aqui na Avenida. Avenida Pitangueiras 1153, o Universo TEA, até aproveitando o espaço para falar que Pitangueiras hoje tem uma clínica multiprofissional. Trazer aqui, sim, né? a gente elas trabalham com autismo ali, a gente tem fono, TO, psicólogo, neuropsicólogo, oferecendo serviço para Pitangueiras e a região. E eu vou estar atendendo ali também. Fora isso, eu atendo de forma digital, faço vídeos em plataformas digitais. Olha que coisa maravilhosa. Hoje eu presto serviço para a Santa Casa de Pitangueiras, hoje com uma nova diretoria, uma diretoria séria, que eu gostaria até de destacar isso aqui, ali com o Osmar, o Silas, que me acolheram ali. Hoje eu estou prestando serviço de saúde mental ali na Santa Casa, que vem lutando, a gente sabe que não é fácil, né, gerir uma Santa Casa, e eles estão fazendo um trabalho legal. Eu gostaria de enfatizar isso também, agradecer. E informar a população de Pitangueiras que eles estão se preocupando assim também com a saúde mental de Pitangueiras. E demais, assim, vai achar eu nas plataformas como @AgnerNeuropsicólogo, vai achar lá alguns vídeos, algumas informações úteis na saúde mental. Isso é importante, né, Claudinho? O pessoal que não sabe, Wagner, a diferença, que não sabe, de psicólogo e psiquiatra, qual que é a diferença? Sim, é importante. A psicologia, ela é uma faculdade própria. Já a psiquiatria, ela é uma especialização da medicina. Então, para se formar-se em psicólogo, a pessoa precisa fazer uma formação de 5 anos, frequentar a faculdade de 5 anos. Para se formar em psiquiatria, primeiro a pessoa faz a medicina e depois ela faz uma residência, especialização, uma residência, a gente fala, né? E se torna especialista e se torna psiquiatra. Então tem essa diferença. Sempre maior. Isso, acaba que a psiquiatria, ela precisa primeiro você ter a medicina, porque ela é uma especialização da medicina. E a psicologia, ela já é, por si só, ela tem sua raiz. E aí, por exemplo, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, com especialização em saúde mental, neurobiologia e psicofarmacologia. Estou me formando agora também em avaliação psicossocial, que é, na verdade, avaliação psicológica, que aí trabalha só com avaliações. Ou seja, assim, já tem mais de 12 anos que eu venho estudando a área da psicologia mesmo. Você consegue definir uma pessoa, se você está num lugar, num ambiente, você já consegue definir aquele cara ali, não? Acho que todo, não tá bem, não. Todo trabalho, a gente precisa de uma boa intuição, de uma leitura de ambiente. Diagnosticar jamais, a gente precisa de avaliações. Mas a gente tem uma leitura de ambiente e consegue perceber. Como vocês assim, são radialistas de raiz, vocês sabem observar o que é uma boa radiação, uma boa oratória, comentário, ou também observar uma melhor comunicação, os equipamentos. Dizer que um equipamento, sem avaliá-lo, ter real contato com ela é difícil. Porém, você já olha e fala, opa, esse aqui é bom, esse aqui já não sei tanto. Bom também não dá certo, não. Nosso Ricardo que tá ali. Ricardo, você é formado em Direito, não é? Não. O Divino é. Eu sei que é. E o que acontece, o Agnes? Eu só queria que você explicasse para a população a diferença só do psicólogo e o neuro. Ah, sim. Isso. Aí dentro da psicologia a gente tem as formações também de especialização, assim como a medicina tem as suas formações. Isso é uma pós-graduação e depois a gente presta uma prova no conselho. E aí o neuropsicólogo ele vai se preocupar também com as questões da neurociência e das estruturas também cerebrais, acometimentos e tudo mais. A psicologia é mais no sentido que tem várias áreas, tá? É a faculdade, a graduação, que nos habilita depois a cursar uma pós-graduação em neuropsicologia, ou seja, uma especialização da psicologia. Bom, tem gente mandando um abraço aqui, né? Tem bastante gente comentando aqui. A Josélia Francislaine, boa tarde. Maria de Souza,
o DJ Vinícius, que está assistindo, o Henrique Quinobloco Filho, um abraço para os meus queridos amigos, né? E aí tem o pessoal que não comentou ainda. Mas nós estamos com 141 pessoas já online. Gostaria de agradecer a audiência, agradecer o público de vocês, tá? E aí a gente quer que você aí continue falando sobre a questão da psicologia. Por quê? Porque as pessoas, né? Hoje nós vivemos num mundo, né, Agnes, de correria. Sim. Né? Consumismo. Consumismo, correria. Eu não tenho tempo para isso, eu só tenho tempo para o trabalho, né? Essa questão, a pessoa que ela se dedica muito ao trabalho, isso afeta? Assim, hoje, até com a nova NR1, que está em evidência, foi até, vamos dizer assim, suspendida temporariamente, mas que já vai entrar em vigor de forma até ter multas a algumas empresas, né? A nova NR1, atualização das condições de trabalho, risco psicossocial e tudo mais. Temos doenças ocupacionais hoje relacionadas ao excesso de trabalho, sobrecarga, assédio. E sim, quando a gente, principalmente pós-pandemia, aqueles workaholic, ou seja, trabalho o tempo todo, a gente leva o trabalho para casa, e-mail, WhatsApp, tudo mais, isso pode levar a uma sobrecarga e pode sim acometer a pessoa de uma doença ocupacional. A mais famosa hoje chama-se burnout, né, que é uma doença ocupacional, tá, relacionada ao trabalho. E relacionada a pessoas que amam o que fazem, inclusive, e começam a ter sintomas parecidos com a da depressão, mas na verdade é o burnout, que significa esgotamento em relação ao trabalho. Que inclusive assim, é passivo de muitas vezes de interrupção no sentido médico, de afastamentos, até readaptação ou até aposentadoria de alguns profissionais. Quer dizer, para você ver que essa correria do dia a dia, esse trabalho, só dedicar ao trabalho não é bom, tem que ter lazer, né? Eu acho que alguém que criou inteligentemente a divisão de 8, 8 e 8 horas, ele entendeu muito bem que a gente precisa de tempo para trabalho, tempo para lazer e tempo para dormir. Tem gente trabalhando aí 18, 14, 18 horas por dia. Porque eu conheço gente que trabalha o dia inteiro, mulheres, sim, né? Que trabalham o dia inteiro, depois chega em casa, ainda vai lavar roupa. Que é uma forma de trabalho. Às vezes as pessoas pensam que burnout é só trabalho remunerado. Não. Não. Todo tipo de trabalho, inclusive esses que não são remunerados. Exatamente. Então, cuidar dos por filhos, isso da cuidar pergunta, da casa. Essa pessoa, ela teria Pode ter um quadro de burnout. Procurar o psicólogo. Sim, seria bastante importante, porque pode haver esse esgotamento. E pode e acontece, né? Até tem vários estudos que mostram que se as mulheres fossem remuneradas pelos trabalhos que elas fazem, de cuidar da casa e tudo mais, aumentaria muitos bilhões no final do ano na economia de um país. Os maridos não estão gostando dessa fala agora não. Mas isso é real, acontece muito. Mas é a realidade, né? Então, outra questão que eu queria que você explicasse para a população de Pitangueiras e Ibitiúva é a questão do estresse. O que causa o estresse? Exatamente. A palavra estresse está ligada, e tem a ver com burnout, inclusive. A palavra estresse ela está ligada a estar sob pressão. A palavra estresse, a gente precisa entender que é uma situação onde a pessoa, o objeto, ele está sob pressão. E tudo que está sob pressão, uma hora rompe, uma hora quebra. Imagina que essa mesa foi criada para aguentar 20 quilos e você coloca 60 quilos. E aí, o estresse, ele vai ser a ponte a várias doenças, sejam elas cardiovasculares, mentais, neuronais, físicas, imunológicas. O estresse, ele é isso, né? A gente precisa do estresse em fase alerta, mas quando ele passa por uma fase de esgotamento e exaustão, aí a gente tem as doenças, sejam elas mentais, físicas. Ele pode causar depressão? Pode, e assim, hoje nós sabemos que ele é um dos fatores de risco para depressão, problemas coronários, problemas imunológicos, neurológicos. Ele é sim um dos principais fatores de adoecimento no mundo. Agnes, eu quero te agradecer, já são 1h30 em Pitangueiras, né? Mas a gente vai te trazer novamente aqui. Eu agradeço. Com vários temas, né? Com vários temas. São assuntos que você vai perguntando, né? A gente vai emergindo nisso. Né? E para as pessoas poderem entender um pouquinho qual é a função do psicólogo, qual é a ajuda que o psicólogo pode trazer às pessoas, né? Porque tem muita gente que precisa.
Eu já tinha, assim, tenho inúmeros pacientes, já atendi muitas pessoas, assim, é uma realização ímpar. Uma vez que a área da saúde, para as pessoas saberem, tá? É uma das áreas menos remuneradas, né, e é das mais cobradas. Eu percebo os colegas enfermeiros, eu vejo pelo dia a dia na Santa Casa ali, todos que trabalham, farmácia, enfermeiros, recepção, que estão envolvidos ali, os radiologistas, o pessoal da limpeza, o pessoal da copa, cozinha, todos esses profissionais estão sempre trabalhando com correria, esgotamento, e é pouco reconhecido. E não é pela instituição, não, é de forma mundial, até diria, porque assim, a gente vê, por exemplo, em caso de Santa Casa, os caras eles são da Irmandade, eles não recebem nada, eles estão tentando devolver, porque é o mesmo prazer que a gente tem, de poder trazer o bem-estar para a população, para as pessoas que precisam. Que é muito importante, né? Exatamente. Assim como vocês, quanto que essa comunicação, isso que vocês estão fazendo, se fosse remunerado, chegar às pessoas, se né? fosse remunerado, talvez vocês estivessem tudo com um carro zero. Sim, sim. Mas, infelizmente, nem sempre quem carrega a pedra vai ganhar o dinheiro. Então, aí eu quero te agradecer, e aí a gente promete que vai te trazer novamente para cá para a gente abordar outro tipo de assunto, que tem vários assuntos importantes, né, como a questão da depressão, né, que a gente só falou depressão por cima. É a gente tocar mais, falar mais. A gente pode conversar sim, até também sobre suicídio, até mesmo autismo. Eu posso trazer o pessoal da Universitéia, que é a clínica hoje multiprofissional que a gente tem aqui em Pitangueiras, multidisciplinar, né, que na verdade a gente tem ali fonos, TOs, e pode trazer alguns profissionais para a gente estar conversando sobre o transtorno de espectro autismo também. Sim, é muito importante. É muito importante o profissional vir, né, e falar sobre o assunto da área dele. Por quê? Porque nós estamos falando com um profissional. E vocês são os facilitadores pra gente, né? De ter vocês são um canal pra gente. Como eu falei pro Claudinho, eu falei, a gente tem que trazer um profissional. Porque se a gente trazer um profissional, a gente tem mais respaldo. Com certeza. Porque o profissional está falando o que ele conhece. Sim. Né? Às vezes a gente pode falar, mas a gente pode pecar. Né? Como o caso que a gente, na quarta-feira, estará aqui o Dr. Marco Aurélio Lemes, que é advogado, e ele vai responder perguntas aí da população sobre a questão da pensão alimentícia. É fundamental também. Então, nós não queremos tratar do assunto, nós queremos trazer o profissional. E as mães vão comentando, né? E aí as mães comentam. Participação ativa da comunidade, né? Isso, a participação ativa que é muito importante no jornalismo. E a enquete já vai pro ar hoje, né? E a enquete já vai pro ar hoje também. Agnes, obrigado. Eu que agradeço. Eu deixo suas considerações finais. Pode falar o que você... E fala o endereço de novo. Tá. Eu só agradecer minha família, que tá sempre, sabe, da minha luta, né? O Claudinho sabe há muito tempo também, o Divino pôde compartilhar. Sempre tentando trazer saúde mental, com responsabilidade para a população de Pitangueiras. Na minha família a gente tem outros profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Agradecer minha família de maneira geral, minha esposa, minha noiva. Não casei ainda, e ela fala, não casamos ainda, então é noiva. Então a minha noiva, que a gente já está morando junto há algum tempo, agradecer eles de forma sincera, agradecer vocês ao espaço, tá? Agradecer mesmo de coração. E dizer que eu brevemente estarei atendendo na Avenida Pitangueiras, no número 1153, junto ali da Universitéia, que é uma clínica multidisciplinar para tratar questão de autismo e outros transtornos, tá? E a gente tem ali fono, TO, psicólogo, neuropsicólogos, de forma profissional. Que é pertinho do... Fica ao lado do escritório do nosso querido Holmes. Do escritório do Romim, vereador. Isso. Né, que muita gente conhece ele como vereador ainda, e então fica ali do lado, né? Isso, fica ao lado ali. Hoje a gente está só com o particular. A gente, se Deus quiser, a gente quer sim fazer parcerias, está aberto a parcerias públicas, inclusive, e também a convênios. E é importante. Sim. Bom, agradeço ao Claudinho também, que esteve aqui do meu lado, né, Claudinho? Sempre junto aí todos os dias. Mais uma semana, né? Mais uma semana vencida, hoje é sexta-feira, sextou, como o pessoal costuma dizer, sextou. E eu quero agradecer a todos que nos acompanhou, que é aqui, ó, o Osmar Risse está online Osmar, também. Esse homem aí é um fenômeno, eu gostaria de agradecê-lo. De novo, né? Ele que está como nosso provedor da Santa Casa. E ele tá dando aqui parabéns, Agner, amigo e um excelente profisral. O Osmar é um avaliando. cara ímpar, ele é o nosso provedor lá, ele tem atuado muito, muito com a nova diretoria ali da Santa Casa para a melhoria da nossa cidade. O DJ Vinícius, que participou também,
o Henrique Knobrock, filho de... Henrique, gente boa. Henrique é o... a Maria Souza e a Josélia Francislaine, que participaram aqui ativamente, né? Sim. E nós estamos com 141 pessoas online e terminando mais uma edição do Jornal Na Boca do Povo. Porque o que acontece em Pitangueiras e Ibitiúba caiu na boca do povo, cai aqui. Vai cair. Tchau, tchau. Bom dia pessoal. Você que está procurando o gabinete para pia, aqui na LR Móveis temos para 2 metros, 1,60 m, 1,40 m, 1,20 m. Itatiaia, conhecida como prática elegante, que tem durabilidade e resistência. Qual é a forma de pagamento, Ana? 18 vezes sem juros no cartão. Caso você queira fazer em 10 sem juros no cartão, tem desconto. Procure nossas vendedoras Ana Paula e Silvia. Ai, gente, não é só um sofá, né? É um investimento. Dá uma olhadinha neste conforto que ele tem. Ele oferece firmeza, encosto reclinável, acabamento frontal, acabamento lateral. Fora, pessoal, que ele tem mola ensacada. Venha conferir na rua Leolino Cotrim, 197, no centro de Pitangueiras. Atenção Pitangueiras e Ibitiúva. Ótica Nacional Excellence. Cuidando da sua visão desde 1995. 2 lojas para te atender com qualidade, preço justo e aquele atendimento de confiança. Armações modernas, lentes de alta precisão e exames com especialistas. Venha ver a vida com mais clareza. Estamos em Pitangueiras e Ibitiúva.